Olá, pessoal! Dando continuidade à nossa aula de espécies tributárias, lembrando que são 5 espécies tributárias: impostos, taxas, contribuições e melhorias, empréstimo compulsório e contribuições. Nós já vimos sobre impostos e sobre taxas, tá? Dando continuidade, nós vamos agora falar um pouquinho sobre a contribuição de melhoria. A contribuição de melhoria, como o próprio nome explica, contribuição de melhoria é uma contribuição paga pelo contribuinte quando existe uma atividade estatal que faça melhoria no seu imóvel. Então, veja, nós vimos que os impostos, eles não são vinculados, ou seja, eles não são vinculados a nenhuma atividade estatal, certo? Específica. Então, eu não posso dizer que eu pago imposto para determinada serviço público. Diferente da taxa, que nós vimos que ele é sim vinculado, ou seja, eu só posso cobrar taxa à medida que o Estado me fornece uma contraprestação de algum serviço. Na contribuição de melhoria, nós vamos ter sim uma vinculação à atividade estatal, ou seja, também é um tributo vinculado igual às taxas. E qual é a atividade estatal vinculada na contribuição de melhoria? Que o Estado faça uma melhoria no seu imóvel e que, diante dessa melhoria, ele vai cobrar essa contribuição pela melhoria feita, né? Então, digamos que ele vai faça um parque em determinado bairro e esse parque, ele valoriza os imóveis ali daquela região. Então, nesses imóveis dessa região, ela pode cobrar contribuição de melhoria, vai se fazer um estudo de quanto valorizou, e ela vai cobrar o pagamento da contribuição de melhoria do contribuinte por ter tido aquela valorização do seu imóvel. Então, a contribuição melhoria, a terceira espécie tributária que nós estamos estudando, ela é vinculada a uma atividade estatal. Que atividade estatal é essa? A atividade que vai dar uma valorização no seu imóvel, uma prestação estatal que vai valorizar o imóvel e por causa dessa valorização, ela vai poder cobrar a contribuição de melhoria da valorização. Agora, existem alguns detalhes nesse tipo de espécie tributária. A contribuição de melhoria, ela precisa ser comprovada. Passou um asfalto ou fez um calçamento, já é uma melhoria? Não. Primeiro que calçamento é obrigação do Estado ou do município fazer. Então, ele não pode fazer um calçamento ou não pode fazer o saneamento, que é obrigação, já devia estar saneado e calçado, e cobrar como melhoria. Então, não é isso, tá, gente? Realmente tem que ser uma melhoria comprovada. E aí se faz estudos da área, da melhoria, para se comprovar que houve a melhoria, tá certo? E, Andréa, toda obra que trouxer melhoria, eu vou ter que pagar a conta de melhoria? Também não. O Estado que vai fazer uma análise se ele vai cobrar essa contribuição de melhoria. Então, por exemplo, onde eu moro, tem uma praça perto que foi feita recentemente e eu não tive que pagar a contribuição de melhoria, porque não significa dizer que toda vez que fizer uma praça, uma obra pública, vai ensejar a contribuição de melhoria. Pode ensejar a contribuição de melhoria, mas não é obrigatório que toda obra pública vai ensejar a contribuição de melhoria, tá? Agora, a melhoria, caso a administração vá cobrar a contribuição de melhoria, ela precisa ser comprovada. Ainda, né? Ela é prevista, essa contribuição, no artigo 145, inciso 3º da Constituição. E também é prevista no artigo 81 e 82 do CTN, que fala da contribuição de melhoria. Outro detalhe da contribuição: ela só pode ser cobrada posteriormente à obra. Porque, veja, quantas obras nós vemos que não são terminadas, não são finalizadas, né? Então, imagine que o contribuinte tem lá uma obra de um parque e o contribuinte vai valorizar o imóvel dele por causa desse parque, dessa praça, seja a obra que seja, e ele já antecipa a contribuição de melhoria, que vai ser calculado sobre o valor da valorização. E aí, a obra não é finalizada, como várias obras não são finalizadas no Brasil, né? Ficam aí abandonadas e não são finalizadas. Então, para o contribuinte não ter que arcar com o custo de uma obra que pode não ser concluída, a contribuição tem uma característica, que ela só pode ser cobrada após a finalização da obra e após comprovada a melhoria. Mas, como toda regra tem uma exceção, Andréa, digamos que a obra seja
muito grande e envolva vários bairros, por exemplo, e parte da obra já foi concluída e parte das pessoas envolvidas ali naquela obra, parte do bairro que foi envolvido ali naquela obra já valorizou, né? E agora falta concluir no próximo bairro. Se a obra não está finalizada, porém a concretização dela parcial já trouxe valorização parcial, aí sim, nesses casos, a cobrança pode ser feita nessas pessoas que já tiveram a valorização parcial. Então, assim, em regra, a contribuição de melhoria ela é cobrada quando a obra inteira é finalizada, porém, é permitido que ela seja paga parcela, né, ou antecipada, sem ser a obra finalizada, quando parte da obra que foi feita já justifique a cobrança, tá? Mas também isso é uma exceção à regra de só cobrar no final. Uma outra coisa que está no decreto 195 de 67, vezes que as legislações tributárias são bem antigas, né? No artigo 12 diz o seguinte, tá lá no material que eu disponibilizei para vocês, tá bom? Que a contribuição de melhoria será paga pelo contribuinte de forma que sua parcela anual não exceda 3% do maior valor fiscal do seu imóvel, utilizados à época da cobrança. Então, veja, se eu tive uma valorização do imóvel, eu vou pagar um valor referente ao imóvel, né? Então, para o contribuinte não pagar um valor excessivo, o decreto diz exatamente essa cautela, né? Ele impõe esse limite. A administração, você não vai sair cobrando o valor que você quiser. Esse valor que você vai cobrar da contribuição de melhoria precisa ter um limite mínimo para o contribuinte se preparar de um ano para o outro. Então, caso a contribuição seja muito elevada de melhoria, né, porque valorizou muito o seu imóvel, essa parcela não pode ultrapassar 3% do valor do imóvel que foi valorizado. Então, sabe aquela história do IPTU, do valor venal, que a gente vai ver no próximo período? Pronto, mas com certeza vocês já ouviram falar. Então, vai ter o valor lá do imóvel, o valor da valorização, e não pode ultrapassar 3% por ano desse valor. Ah, mas a contribuição de melhoria foi muito mais do que isso. Então, vai ser parcelado um ano, no segundo ano mais um pedaço, no terceiro ano mais um pedaço, até quitar a contribuição de melhoria. Aí, uma outra coisa. Tributo. É toda prestação pecuniária compulsória, ou seja, eu sou obrigada a pagar, eu não pago se quiser. Então, os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias, empréstimos compulsórios e contribuições, você não paga se quiser, você é obrigado a pagar. E a contribuição de melhoria, Andréa, se a administração fizer uma obra que eu não pedi para fazer a obra, e mesmo assim ele fez essa obra, e aí trouxe valorização do meu imóvel, que eu não pedi para valorizar meu imóvel, estou aqui morando bem de boa, não quero valorização. Eu sou obrigada a pagar? Não é tributo? E tributo, não é toda prestação pecuniária compulsória é obrigatório. Então, você não tem escolha de pagar se quiser. Você precisa, você é obrigado, você é uma obrigação compulsória para o contribuinte, ele tem que pagar sim. Claro que tem os requisitos que eu acabei de dizer para vocês, para a administração não tributar da forma que ele quer. Ele precisa seguir as regras de obra, a obra ser finalizada. Se não foi finalizada, a parcela que foi finalizada já justifica a cobrança. Esse valor não pode exceder 3% do valor do imóvel que foi valorizado, né? E é vinculado exatamente a essa obra pública. Então, espero ter esclarecido um pouquinho sobre contribuição de melhoria e lhe aguardo na próxima aula sobre empréstimo compulsório. Até já!